Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um sábado, no novo Dialética Rápida, e é muito feliz estar com todos vocês, comentar sobre esses assuntos pungentes que perpassam essa semana ou algumas semanas anteriores, e cada um vai falar de um assunto de maneira bem sucinta. Depois, nos comentários, sempre a gente vai respondendo algum comentário que vocês tenham, alguma pergunta que vocês tenham a fazer. E os assuntos serão: eu vou falar sobre o Roda Viva, do Marcelo Adnet, de segunda-feira. O Danilo vai falar sobre a nova taxação dos livros, né, do imposto de 12% sobre os livros. E a Tarsila vai falar sobre um estudo do Bruno Covas, né, na cidade de São Paulo, sobre o perigo da volta às aulas, uma vez que uma grande parcela dos jovens são assintomáticos e foram ou estão contaminados com Covid-19. Tudo bem? Dessa maneira, vou pedir para cada um dar um oi. Dei um oi aí. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos juntos e que seja proveitosa a nossa tarde. E eu começo a falar sobre o assunto que eu gostaria. Bem, na segunda-feira houve o Roda Viva com Marcelo Adnet e estava presente, além de várias personalidades, o motivo da polêmica, de tanta polêmica sobre o programa, que foi uma questão do Marcelo Taz sobre a ideia de que, se o Marcelo Adnet se considerava um humorista de esquerda, ele não se sentia mal de compactuar com regimes políticos como o de Cuba, como o da China. O Marcelo Adnet incluiu a Coreia do Norte quando os dois comentaram, e foi uma pergunta muito interessante, porque ela acaba colocando para todos nós uma perspectiva enraizada na mente do brasileiro. A diferença entre sistema econômico e regime político. Tá, pessoal? São sistemas econômicos, socialismo, comunismo, e o autoritarismo, que o Taz talvez quisesse falar a respeito disso, mas não foi o que ele disse, e o autoritarismo ele está presente tanto na esquerda quanto na direita, como regimes políticos. Nós estamos passando por um regime que ele beira muito com autoritarismo e flerta com regimes autoritários que já foram extintos, né? Como o nazifascismo. Mas, não todos seus representantes, mas não é toda a direita que é assim, não é toda a direita que flerta com autoritarismo, e não é toda a esquerda que flerta com autoritarismo. Então, eu acho que a perspectiva do governo Bolsonaro deixou as coisas muito reducionistas. A gente, ou uma coisa é isso ou é aquilo. Como ele mesmo, como o próprio Marcelo Adnet diz, o discurso é homem, mulher é mulher, para o Bolsonaro. Isso reduz as coisas de uma forma em que ou você é meu amigo ou você é meu inimigo. Ou você acredita no que eu acredito, ou eu vou tentar te cancelar, porque eu não acredito no que você acredita. Você é de esquerda, você é comunista, você é socialista, você é pedófilo, e aí vai se criando um estigma que abrange uma quantidade de coisas gigantescas. E não, o cara só é de esquerda, ele é progressista, ele é totalmente contra os regimes autoritários, talvez seja a favor da Revolução Cubana, mas não no que aconteceu com Cuba depois da Revolução. Isso acaba tomando proporções de que a população começa a enxergar de uma maneira mais simplista e mais ao mesmo tempo difusa, né? Porque nós sabemos que vivemos num mundo cinza, não é um mundo preto no branco. Então, a pessoa acaba vendo, não, esse cara é de esquerda, então ele é comunista, vota no PT, e ele vai votar no PT, ele quer que o PT volte. Isso não é verdade. Da mesma forma que um direitista não quer talvez não queira um regime autoritário, não queira um regime em que o Bolsonaro tenha todos os poderes em suas mãos, e acabe dentro do que nós já discutimos
na vez passada sobre necropolítica, na decisão de quem vive, quem morre, quem vai ser rico, quem não vai ser rico, dentro dessa ideia. Então, hoje eu queria falar exatamente sobre isso. O que o Tasso coloca é uma pergunta que a maioria do povo brasileiro coloca. Não é uma confusão do Marcelo Taz. Algumas pessoas falaram que foi uma pergunta capciosa, outras pessoas falaram que foi uma pergunta provocativa, outras pessoas falaram que ele só errou mesmo. Eu imagino que ele tenha errado e tenha colocado tudo dentro de um balaio, que é o que a população coloca. Então, sou de esquerda, não flerto com regimes autoritários. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sou de direita, não flerto com regimes autoritários. Perfeito. Nós podemos sentar para conversar, mas quando é tudo preto no branco, homem é homem, mulher é mulher, a gente não tem o que conversar, a gente não senta numa mesa, a gente não debate, a gente não troca ideia. Por quê? Porque você acredita numa coisa e não vai mudar. E você acha que eu acredito numa coisa que também não vai mudar. Então, se fecha o espaço para o diálogo, se reduz as coisas e nós acabamos vivendo dentro de um problema muito grave de comunicação entre pessoas. E essa comunicação, ela, em algum momento, seja no fim do governo Bolsonaro ou mesmo durante o governo Bolsonaro, essa comunicação tem que acontecer. Tudo bem, pessoal? Era sobre isso que eu queria falar. Passo as palavras agora para a professora Tarsila e um grande abraço. Até semana que vem. Então, pessoal, continuando, boa tarde novamente a todos e todas. Continuando a nossa discussão, né, nesse Dialética Rápida, vou trazer um pouquinho dados de uma pesquisa que foi desenvolvida pela gestão do prefeito Bruno Covas, prefeito da cidade de São Paulo, acerca do percentual de pessoas que eventualmente já foram contaminadas e já tiveram acesso ali no mapeamento à exposição ao Covid-19. Uma parte deste projeto, deste estudo, denominado Inquérito Sorológico, envolveu estudar crianças e adolescentes em idade escolar, ou seja, de 4 a 16 anos. E esse estudo foi dividido em 3 fases. Eles tiveram, no percentual de amostragem, que foram de 6.000 estudantes, separaram 2.000 alunos para o ensino infantil, que são crianças em idade de 4 a 6 anos, 2.000 estudantes para o ensino fundamental 1, crianças entre 6 e 10 anos, e 2.000 estudantes para o ensino fundamental 2, crianças de 11 a 14 anos, certo? E os dados desse estudo nos mostraram que mais de 64% dessa amostra, né, desse percentual de amostragem, já foram contaminados, já foram expostos, né, ali ao Covid-19 e foram assintomáticos para a doença, ou seja, tiveram contágio, mas não demonstraram nenhum tipo de sintomas relacionados e descritos pelas agências de saúde como principais sintomas correlacionados à doença. E 16% desse número também já teve um contágio, certo? Já foi exposto. E 35%, nessa amostragem de 100%, 35% apresentaram sintomas. Ou seja, a gente tem que quase o dobro do percentual de crianças que já tiveram a doença, que testaram a partir do inquérito sorológico, né, que é um exame que mede a presença de anticorpos para doenças específicas, que demonstraram que tiveram anticorpos para a Covid-19, 64% destes índices foram assintomáticos. E isso representa um perigo muito grande quando a gente pensa em retorno às aulas. Haja vista que, primeiro, haverá um grande fluxo de pessoas na instituição de ensino, mesmo que se sejam tomadas todas as medidas preventivas que são descritas pelos mais diversos órgãos de saúde. E também pela exposição dessa criança, que muitas vezes mora e residem com seus avós, que são grupos de risco,
né, para a população frente a esta doença. Então, diante desse resultado, em que, novamente, nós tivemos que mais de 64% dos indivíduos testados foram assintomáticos à doença, o prefeito do município de São Paulo decidiu que o retorno às aulas, por agora, não é viável, não é possível frente a esse resultado. Existe, em contrapartida, um desejo dos sindicatos das instituições privadas de ensino para que se retornem às aulas, que inclusive entraram com um mandado de segurança frente a essa nova determinação do prefeito da cidade de São Paulo. Porém, esse recurso foi derrubado pelo Tribunal de Justiça, mediante a todas as informações que este último estudo trouxe. Então, diante da alta exposição e do perigo que esta exposição traz para a propagação do vírus, mas o fato de que a maioria dos estudantes testados pelo estudo foram assintomáticos à doença, pensar em volta às aulas hoje é algo que definitivamente não está nos planos mais próximos do município de São Paulo e até do governo, tá? Então, era isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês, essa discussão, e agora eu chamo o professor Danilo para continuar e dar prosseguimento ao nosso programa. Obrigado, Tarsila. Obrigado, Felipe. Boa tarde, pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo aí mais este sábado. Pessoal, hoje eu queria comentar com vocês sobre economia. Na verdade, sobre crise econômica. É evidente que o Brasil passa hoje por uma das suas maiores crises na história. Existem especialistas que dizem que até dezembro o Brasil vai ter uma retração econômica de 10%. Isso é muita coisa com relação a todo o poder destrutivo que essa crise pode acarretar para a vida de todos. E a minha fala vai ser como que o governo, o atual governo, pretende lidar com estes números ou amenizar este rombo que vai acontecer e que forma que ele vai tentar amenizar isso. A equipe econômica do ministro Paulo Guedes propõe uma nova taxação sobre os livros no Brasil. Segundo o próprio ministro, ele acha que os livros poderiam ser taxados em até 12%. E ele tem uma justificativa para isso. Olha, os livros eles poderiam ser taxados em 12% porque a população que mais lê no Brasil é a população mais rica. Logo, se é a população mais rica, acaba sendo um imposto mais justo. Fecha aspas. Então, Paulo Guedes acha que se os ricos leem mais, logo, os ricos têm mais condições de pagar imposto. Só para complementar esta minha informação, segundo os especialistas, este imposto de 12% na confecção do livro, nas editoras, chegaria nas livrarias até 20% mais caro. Então, uma pessoa como eu, como você, pagaríamos até 20% mais caro num livro. Também tive conversando agora com o Felipe e com Tarsila agora há pouco, e realmente eles me lembraram que quem mais compra livros no Brasil é o governo, comprando livros didáticos para repassar para as escolas. Então, este argumento que o Paulo Guedes coloca não é muito real, porque se é o governo que paga, são os impostos de todos nós que pagamos. Então, acaba-se sendo um argumento falacioso, porque os livros didáticos são pagos com todos os nossos impostos. É evidente, pessoal, que não se faz um país grandioso, não se faz um país desenvolvido sem leitura. E aumentar o valor do preço dos livros é tornar a leitura mais difícil
para a população mais pobre, para a população mais carente. Então, no meu ponto de vista, creio que esta solução para o problema do rombo fiscal no Brasil é mais um motivo, é mais um argumento que comprova a desigualdade social. De novo, é o mais pobre, de novo, é o mais vulnerável que está pagando agora com a perspectiva de futuro. Sua perspectiva de futuro acaba sendo mais cara também por ter que ler e pagar um livro mais caro. Deixo aqui a minha reflexão e gostaria de ler uma citação de Bill Gates. Bill Gates, uma das pessoas mais ricas do mundo com relação a livros. E vejam se vocês concordam com ele. Meus filhos terão computadores, sim, mas antes de tudo, terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive, sua própria história. Fecha aspas. Se Bill Gates quer que os filhos dele leiam, tenham livros, por que os livros não podem chegar para as famílias de todo o Brasil, certo? Fica aqui a minha reflexão, fica aqui a minha angústia perante um tema tão delicado. Obrigado, vou passar a bola para o Felipe encerrar. Valeu. Opa, foi extremamente agradável, como sempre, né? Escutar os meus colegas falando. O Dani falou, eu me lembrei do Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, um escritor de esquerda do Partido Comunista, e ser de esquerda, se considerar comunista, em nenhum momento da história empobreceu a sua obra, a riqueza da sua obra, e fez com que pessoas de direita ou esquerda deixassem de ler Vidas Secas. Então, eu quero que vocês vejam que eu fiz esse link, pensei nisso agora que você falou, e ficou isso na minha mente. E cabe também dentro da literatura que nós acabaremos aplicando dentro dos livros didáticos, como diz, e na volta às aulas, que tipo de coisa nós poderemos falar dentro dessa crise democrática que estamos vivendo. Então, gostaria de fechar dizendo, agradecendo a todos vocês por terem assistido mais um Dialética Rápida, e fico muito feliz com os rumos que o programa tem tomado. Grande abraço a todos vocês, espero que semana que vem estejamos juntos.